O Cruzeiro não se envolve em polêmica. São as pessoas. Fala, turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Rafael Sobis, ex-jogador do Cruzeiro, foi campeão aí da Copa do Brasil 17 e 2018 com o Cruzeiro, além de ter voltado no pior momento da história do Cruzeiro na Série B de 2020 a 2021, encerrando inclusive sua carreira aqui no Cruzeiro, pendurando suas chuteiras lá nas redes do Estádio Mineirão, no Gigante da Pampulha. Ele falou sobre a situação do camisa 7 Dudu no Cruzeiro, que inclusive tá tendo um papo aí de ir pro Atlético Mineiro. Nada certo, pelo menos até o momento. Já vi que o André Cura, empresário do Dudu, teve algumas conversas aí com o Atlético Mineiro, veio aqui para se reunir em Vespasiano, mas nada certo. Até acertar a rescisão, que é cara com o Dudu, nada de avançar essa situação do Dudu com o Atlético Mineiro. Dá para nascer um time que gosta de ex-jogadores do Cruzeiro, viu? Olha que o Dudu nem se tornou isso ainda, né? E você é cruzeirense ou atleticano? Não importa, já que você verá o clássico somente no Prime Video. Mas você já sabe que a Amazon dá 30 dias grátis para você ver o jogo, curtir as séries e, caso você não goste, cancelar sem gastar nada. Pois é, corra para garantir. Clique agora no link do comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Muito bem. Ô, Rafael, Oi. tem um time aí, tem uma parte do teu coração que eu sei que ela é celeste, né? Pensa num time que se envolve em problema volta e meia ao tal do Cruzeiro, né? Agora Dudu no Cruzeiro, polêmica de novo, vai estar de saída. O Cruzeiro não se envolve em polêmica. São as pessoas. Que fazem o Cruzeiro ser o Cruzeiro, Ok, né? mas não é o Cruzeiro. O Cruzeiro é muito grande para fazer confusão. Cruzeiro é lindo, maravilhoso, tá lá essa história. Quem faz o Cruzeiro grande ou pequeno são as pessoas que ali trabalham. Vamos lá, então Dudu, mais uma vez envolvido em uma grande polêmica que estampa aí os jornais do futebol brasileiro. Semana passada contra o Palestino, que o Cruzeiro perdeu, ele deu declaração polêmica, dizendo que não entendia por que o Leonardo Jardim tinha tirado ele de campo, que ele foi reserva a vida inteira, que ele não gostava de ser tirado, acho que nenhum jogador gosta. Ele foi titular a vida inteira. Foi titular, perdão, a vida inteira. E não gostava de ser reserva. E aí agora, aparentemente, o caldo engrossou ainda mais e o Cruzeiro tá conversando, pelo menos as notícias que se tem conta, né? Para rescisão do Dudu. O Leonardo Jardim tinha decidido afastar ele por conta de, segundo as notícias, uma conduta interna. E aí o estopim da situação foi a declaração dele depois da derrota para o Palestino semana passada, e aparentemente o caminho, segundo as notícias, vai ser a rescisão com o Cruzeiro. E aí tem janela, daí tem que ver para onde ele vai, né? Se eu pudesse dar um conselho pro Dudu, eu não sei, não estou aqui dizendo quem tem razão ou não, ok? Mas, pelo que a gente vê aí, essa possibilidade de ele sair do clube, o Cruzeiro é muito grande. O Dudu já jogou no Cruzeiro, o Dudu tem um baita contrato no Cruzeiro. Chama a galera, pede desculpa. Eu não sei se tu fez alguma coisa, tá? Não tirem isso aqui de contexto, pelo amor de Deus. Mas se tu fez algo, né, que não ficou legal nos bastidores, a ponto de sair essa notícia que talvez você saia, rescinda o contrato, cara, eu acho que é legal. Mostra maturidade, todo mundo erra. Mas chega, fala com o Pedrinho, fala com o treinador, pede desculpa. Se tiver que pedir desculpa pro grupo, pede. Porque se concretizar essa saída do Dudu, ele começa a dar uma imagem não muito legal de fim de carreira. Eu acho que já estava um pouco assim desde a saída dele do Palmeiras, Ele teve essa polêmica na saída do Palmeiras. Volto a dizer, não estou aqui para julgar quem tem razão nas discussões ou não. Cada um tem as suas razões, né? Cada um defende o seu lado. Mas, se acontece isso de sair do Cruzeiro, já aconteceu o Palmeiras, Cruzeiro, daqui a pouco ele começa a fechar portas para muitos clubes que o pessoal vão ver. Opa, esse cara é problemático. A não ser que o Dudu já esteja pensando em parar de jogar. Eu adoro ele, é um baita jogador.
E Dudu, daqui a pouco é só uma fase, cara. Daqui a pouco tu volta. Já como ele falou, ele sempre foi titular. Daqui a pouco ele não tá sabendo lidar com isso. E uma oportunidade. Tu tem muita qualidade, tu tá num time que é muito bom. Tu é muito bom jogador. Tu é uma das maiores contratações do clube, da história talvez. O clube confia muito Aí forçou um pouco, né? em ti. Então, do clube, da história talvez. O clube confia muito em ti. Então, se puder aí se acertar, seria bom pra ti, bom pro Cruzeiro. E se você sair, fica ruim, principalmente pra ti. A gente tem um vídeo lá em 4D TV, onde a torcida do Cruzeiro, no Instagram, né? A torcida do Cruzeiro, ela pergunta ali na beira do gramado pro Pedrinho, e aí, tal, e Dudu, e etc. E ele dá a entender que ele vai sair. Ele faz assim, né? É. A partir do momento também que o clube tem um dono, esse dono faz o que quiser, né? Acaba essa historinha de tipo, quando não tinha dono, tu fala aos ventos, né? Porque o clube não tem ninguém. Tanto que muita gente ferra os clubes justamente porque ninguém responde pelo clube. Fica a dívida e se vira. A partir do momento que tem um dono, existe mais respeito. Os jogadores, eles não respeitam igualmente um presidente de clube como um dono de clube. Muda muito. É mesmo? Muda muito. O presidente do clube, ele representa o clube, ele tá ali como mais um, né? Tem o seu respeito, claro. Mas eu sinto que os jogadores, pelo menos aqui no Sul, têm muito respeito pelos presidentes. Até ter um dono. Prestígio. Quando os clubes gaúchos tiverem um dono, tu vai ver se hoje eles respeitam. É mesmo? Claro, a gente respeita de acordo com o que a gente vive hoje, que é a realidade. Imagina, vem um cara que representa o Grêmio, representa o Inter, né? E são super respeitados. Mas a partir do momento que chegar um cara que é dono do Grêmio e dono do Inter, tu vai ver que esse jogador não vai ser mais sossegado. Porque aí o jogador ele responde a uma pessoa. Ele não responde ao nome, às Tá, coisas. mas se fosse pra ser assim, o Cruzeiro tinha que estar o supra-sumo da organização e não tá, né? Não, a questão não é essa. A questão é que isso não quer dizer que vá se organizar. Sim, mas sei lá, Mas tem um respeito. dono. O dono pode chegar e falar assim, ó, vai embora. Se não tem o contrato, vai embora. O clube, hoje, os que não tem dono, pô, veja bem, vamos lá, é muito dinheiro, talvez segura um jogador aqui. Existe isso. E o jogador vai respeitar muito mais, mano. Pode ter certeza. Quando tem dono, se respeita. Quando não tem dono, é bagunça. Pedro Lourenço não quer saber do Dudu. É o que o Sobs falou, né? O dono do Cruzeiro tem esse direito, né? Pode mandar e não quer o Dudu de fato no Cruzeiro. Veremos o caminhar da carruagem, né? Porque é uma nota, né? Cruzeiro deu contrato para ele até final de 2027. A multa dele é gigantesca. Logicamente é negociável, mas dá uma dorzinha de cabeça. E ele pode ir pro nosso rival, né? Traz problema do Cruzeiro e dá pro nosso rival. Nossa, esse é o melhor dos mundos, hein, cara? Inacreditável que virou o Dudu nas 2, 3, 4 últimas semanas. Onde ele pede a demissão do Leonardo Jardim, Pedrinho não acata, ele vai pro banco e fica choramingando nas entrevistas. Mais do que certo o afastamento aí do atleta, ele deve retomar as atividades justamente para não ocorrer a rescisão do seu contrato. O Dudu teria direito à rescisão caso ele não voltasse aos treinamentos logo cedo, aí o Cruzeiro sofreria as consequências judicialmente, né, tendo a obrigação de fato de pagar o contrato, de negociar, né, o contrato até o final de 2027, então tá esse impasse ainda do Dudu, não vai pro jogo de logo mais contra a equipe do Vila Nova e virou um grande problema no Cruzeiro. Tá mais que certo, Sobs. É o Dudu olhar para o seu próprio umbigo, pedir desculpas, ver que não estava rendendo, assim como o próprio time inteiro não estava rendendo absolutamente nada, foi só tirar ele, Gabigol, William, o Cruzeiro foi muito mais competitivo. E aos poucos essa rapaziada aí teria chance, tanto que já teve contra o Palestino. O Cruzeiro foi competitivo também,
só não saiu com a vitória. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham de toda essa situação aí do Dudu, que aparentemente não fica no Cruzeiro. O dono do Cruzeiro não quer ele aqui. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Somente para pessoas acima dos 18 anos. E é para jogar com responsabilidade. Clique agora no link e já faça sua aposta.